Huma Hatun foi concubina do sultão Murad II e também foi a mãe biológica do sultão Mehmed II, o Conquistador. Mehmed II nasceu no Palácio de Edirne, que foi residência oficial dos sultões otomanos de 1365 a 1453. Mehmed veio ao mundo em 30 de março de 1432. Embora muito se saiba sobre a vida do conquistador de Constantinopla, temos poucos dados sobre sua mãe. Embora algumas fontes afirmem que Huma Hatun era de origem turca, atualmente, entre os historiadores, é quase unânime a opinião de que ela era uma escrava de origem europeia. Sendo assim, Huma era como tantas outras mulheres que integraram o harém imperial otomano. A origem europeia e não muçulmana de Huma pode ser atestada pelos documentos do harém. Nestes documentos, Huma é descrita como Binti Abdullah, ou seja, filha de Abdullah. No século XV, as pessoas que se convertiam ao Islã eram denominadas de Binti Abdullah, que significa, literalmente, servo ou serva de Deus. Alguns estudiosos especulam que Huma Hatun era de origem italiana ou judaica, e seu nome pode ter sido Estela ou Esther. Já outros afirmam que ela era da Sérvia e baseiam sua afirmação no fato de Mehmed se tornar fluente nesta língua ainda muito jovem e que teria recebido aulas de sua própria mãe. Outros ainda afirmam que ela era de origem grega ou albanesa. Seja como for, o fato é que Huma Hatun entrou no harém do sultão Murad II por volta de 1424 e apenas um ano depois foi levada aos aposentos privados do sultão. Pode-se dizer que Huma Hatun foi uma mulher de sorte, pois dentro de pouco tempo ela ficou grávida. Em 1425, ela deu à luz uma menina, chamada Hatise Hatun, e 5 anos depois, em 1430, daria à luz outra menina, cujo nome foi Fátima Hatun. Estas duas princesas otomanas se casariam com homens relevantes em termos políticos e ambas tiveram descendência. Fátima Hatun, por exemplo, foi casada com Zaganos Pachá, que foi o 12º grão-vizir do Império Otomano. O posto de grão-vizir equivale atualmente ao cargo de primeiro-ministro. Um dos filhos de Fátima também se tornou um conselheiro do sultão Bajazeto II, que era filho de Mehmed II e, portanto, neto de Huma Hatun. Porém, sem sombra de dúvidas, Huma consolidaria sua posição no harém de maneira definitiva em 30 de março de 1432, quando trouxe ao mundo o sultão Mehmed II. Entretanto, Mehmed era o terceiro filho homem do sultão, o que significava que ele tinha poucas chances de ascender ao trono se algo não acontecesse com seus irmãos mais velhos. Por isso, e segundo as crônicas, a sua infância foi triste, solitária e não isenta de perigos. Como uma escrava, Huma pouco pode fazer para proteger seu filho dos perigos da corte otomana e dos ciúmes de suas madrastas. Além disso, Murad II quase abandonou Mehmed à sua própria sorte sem nunca lhe dar qualquer sinal de afeto. Os filhos favoritos de Murad II eram os dois mais velhos, os príncipes Ahmed e Alaaddin Ali. No entanto, ambos morreriam com uma diferença de 6 anos. Enquanto Ahmed foi encontrado morto em seus aposentos, em circunstâncias misteriosas, Alaaddin Ali faleceria devido a ferimentos causados por uma queda de cavalo. Ainda se debate quais foram as circunstâncias da morte de Ahmed, com muitos suspeitando que ele teria sido vítima da facção que apoiava a subida de Mehmed ao trono. Porém, nenhuma evidência histórica foi encontrada para apoiar esta suspeita. Seja como for, o fato é que Mehmed se tornou o primeiro na linha de sucessão e seu pai não teve outra escolha senão notá-lo. Com isso, Huma Hatun também se tornou uma das mulheres mais importantes do harém. Mas isso não impediu
que ela acabasse sendo afastada de seu filho. Não se sabe exatamente os motivos que levaram o pequeno príncipe a ser tirado de sua mãe. Mas após Mehmed se tornar herdeiro de seu pai, ele foi levado até o sultão e passou a ficar sob os cuidados de uma de suas madrastas, a princesa sérvia Mara Branković, que mais tarde ficou conhecida como Sultana Mara ou Despina Hatun. Como Mara não teve descendência, ela acabaria adotando Mehmed como seu próprio filho. Ambos desenvolveriam um forte vínculo afetivo que duraria por toda a vida. Em contrapartida, Mehmed falaria muito pouco ou quase nada de sua mãe biológica. Porém, quando Mehmed tinha 11 anos, ele foi enviado para Manisa para exercer o papel de governador, e Huma foi autorizada a se encontrar com o filho. Em 1443, Murad II abdicou do trono em favor de Mehmed. Muitos acreditam que a depressão causada pela morte de seu filho favorito e o fardo de governar o Império Otomano foram os principais responsáveis por levar o sultão Murad II a tomar uma decisão tão radical. Seja como for, Mehmed se tornou um dos sultões mais jovens da história otomana e sua mãe ascendeu ao posto de Valide Hatun. Porém, o chamado primeiro reinado de Mehmed II seria efêmero, e Huma permaneceria no posto mais importante do harém por apenas 2 anos. Em 1446, Murad assumiu novamente o trono. Isso se deveu aos ataques dos húngaros, poloneses e valaquianos que quebraram a paz estabelecida nos tratados de Edirne e Szeged. Alguns afirmam que foi o próprio Mehmed que solicitou o retorno de seu pai, já outros afirmam que Sandarlı Halil Pasha teria forçado o jovem sultão a tomar essa decisão. Não sabemos o que Huma Hatun pensou acerca desses eventos. De qualquer maneira, ela não se tornaria Valide Hatun uma segunda vez. Infelizmente, ela morreria antes de seu filho ascender ao trono novamente e não presenciaria o feito mais grandioso de Mehmed II, a conquista de Constantinopla em 29 de maio de 1453. Huma Hatun morreu ainda jovem em setembro de 1449 em Bursa. Se desconhece a causa de sua morte. Ela está sepultada no complexo Muradiye, que foi construído por seu filho Mehmed. O bairro onde fica seu túmulo é conhecido como Bairro Huma Hatun, que foi uma forma de honrar a mãe de um dos homens mais importantes da história.